Bom dia a todos e todas. Mais uma manhã de reflexão. Hoje amanheci com a ideia de refletir sobre duas situações, duas coisas que a gente ouve. Uma a respeito de história com H e história. Para variar, eu aprendi isso com o professor Rubem Alves, que são diferentes. História é um recurso didático para explicar alguma coisa que não aconteceu, mas que poderia acontecer em qualquer tempo e lugar. Então é atemporal. É um recurso didático, quase como uma parábola, né? Então a gente conta histórias. E história é aquilo que é datado, situado, que aconteceu mesmo, né? Descobrimento do Brasil, independência, proclamação da República, é a nossa história. Nem sempre muito clareada para o povo, cheia de contradições. Existe a fala de um lado e a fala do outro. Tem até um livro interessante que eu conheci lá em Campinas, O Silêncio dos Vencidos. Né? Nossa história com H quase sempre é contada do ponto de vista dos supostos ganhadores, dos dominantes. Mas isso é história. Agora, a história, repetindo, é um recurso que a gente usa para explicar alguma coisa, é um recurso didático. Então eu queria que a gente pensasse sobre isso, né? Muitas vezes confunde, pede uma certeza ou sei lá, uma cientificidade ou uma tem uma expectativa de que a história seja história, seja bíblica, seja o que for. E não é. Da mesma maneira, às vezes pega a história como se fosse uma história. Também não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E falando de duas coisas hoje, queria também refletir sobre uma frase que me chamou muita atenção de uma palestra que eu vi ontem, mas que agora me leva a refletir, sobre a frase do Arquimedes: Dai-me uma alavanca e moverei o mundo. Para mover o mundo, para fazer transformações, é preciso as condições objetivas e subjetivas existirem. Né? É preciso a alavanca e o ponto de apoio. Tem muita gente que tem vontade, os voluntários, né, de mudar as coisas, mas não tem a alavanca e não tem o ponto de apoio. Então fica nas ideias que não se concretizam. E há muita gente, o contrário, que tem a alavanca, tem o ponto de apoio, mas não quer nada. Está satisfeito do jeito que está. E são os tipo zumbi, mortos-vivos, né? Que não contribuem para quase nada. Passam a vida, né? Passa pela vida. Muitas vezes parasita de outras pessoas, muitas vezes não contribuindo para o seu próprio crescimento e nem da sociedade. Então, é preciso ter a alavanca e o ponto de apoio. Né? Eu não posso reclamar e tive isto. O ponto de apoio meu foi pessoas que se reuniram, parentes da minha mãe, para pagar os meus estudos iniciais, que não tinha colégio estadual na minha cidade. E também o estímulo trazido pelos pais, trazido pela minha madrinha Eva, que eu tanto cito, né? Tanto na música quanto na intelectualmente, é sempre me dando uma alavancada. E também amigos, né? Sempre a gente precisa de ter a alavanca. E ponto de apoio é que a gente nem sempre tinha o dinheiro para fazer as coisas que queria, comprar os livros, ir a congresso, mas a gente dava um jeito de buscar esses pontos de apoio. Isso justifica que a gente tenha chegado aqui, apesar de nossas origens muito simples, muito dificultadoras daquilo que pudesse contribuir para chegar até aqui. E chegamos. E não queremos parar aqui. Eu acredito na evolução. Estamos evoluindo, guardadas as proporções da idade, da nossa saúde, das condições que temos, mas sempre fazendo alguma coisa. Então, é preciso uma alavanca e um ponto de apoio.
e é preciso não confundir história com história. Essas duas coisas me deu vontade de falar sobre elas hoje. Espero contribuir com algumas pessoas que gostam de pensar, né, como eu gosto. Muito obrigado e até amanhã.